Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samanta, professora de ciências, e agora nós vamos para a correção da nossa aula. Vamos corrigir os exercícios do manual da página 24 e 25, beleza? Então abram o manual de vocês e a gente vai ver se vocês conseguiram desenvolver bem as respostas, tá bom? Lembrando, se tiver alguma pergunta ou dúvida, entre em contato comigo no meu Instagram, Prof. Samanta Costa, ok? Então, a gente já tinha começado a corrigir essas páginas na semana passada, né? No caso, essas páginas não, mas o exercício. Então, a gente vai partir hoje da quinta questão, que diz assim: todos nós possuímos uma combinação fantástica de células que, para sobreviverem, necessitam respirar. Considerando que a função respiratória é desempenhada em diferentes níveis pelo pulmão e por todas as células. Letra A. Estabeleça uma comparação entre o processo de respiração pulmonar e o processo de respiração celular. Então, lembrando que tanto a célula da gente respira, quanto o nosso pulmão, né, é responsável por esse processo de respiração. Ele está pedindo para você fazer uma análise comparativa. Antes de eu ler a resposta, eu quero lembrar para vocês que o nome da respiração da célula é metabolismo celular, tá bom? Ela capta o oxigênio para desenvolver as atividades que ela precisa desenvolver e libera o gás carbônico, tá certo? Muito parecido com o nosso pulmão, que capta o oxigênio para a gente desenvolver as atividades que a gente precisa fazer e libera o gás carbônico produzido pelo metabolismo celular, tá bom? Essa resposta a gente pode desenvolver de várias maneiras, então preste atenção, porque pode ser que o que você escreveu também esteja correto. Já sabe, se tiver dúvida, entre em contato comigo. Se tiverem dúvida, tirem foto da questão. Não diz assim, sexta questão, quinta questão, página tal, porque é muito mais difícil, eu vou ter que parar, abrir o computador, acessar o livro e olhar. Se você mandar a foto para mim, vai ser bem mais rápido, tá bom? Então vamos lá, a resposta fica: os pulmões são estruturas especializadas na captação de oxigênio e eliminação do gás carbônico. A respiração celular é o processo bioquímico que consome compostos orgânicos, nutrientes e oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia necessária para os processos vitais dos seres vivos. Beleza? Tranquilo? Massa! Vamos embora. Letra B tem assim: esclareça como a respiração pulmonar e a celular relacionam-se entre si e como cada uma delas, por sua vez, relacionam-se com o sistema respiratório. Então, como é que elas relacionam entre si? O oxigênio do ar é conduzido aos alvéolos pulmonares, passando pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. O oxigênio associa-se às moléculas de hemoglobina presentes nas hemácias e é então transportado às células e aos tecidos pela corrente sanguínea. O gás carbônico produzido nas células percorre o caminho inverso e é eliminado pelos pulmões para o meio ambiente. Beleza? Professora, eu não coloquei todos os elementos que compõem o sistema respiratório. Beleza, tudo bem. Se você não colocou, tudo bem. Mas é importante você ter estabelecido um pouco esse percurso, tá bom? Sexta questão. Qual a relação entre sistema digestório e sistema respiratório em relação ao ganho de energia no organismo? A gente tem que lembrar que o oxigênio é fundamental para a gente ter energia, mas os nutrientes também. Então, é a relação deles dois que fazem com que o nosso corpo funcione, tá certo? Quando o sangue percorre o nosso corpo e chega no sistema digestório, o sangue vai pegar aqueles nutrientes e distribuir também para as células do nosso corpo, tal como ele faz com o oxigênio, beleza? Então, vamos lá, a resposta fica: tanto o gás oxigênio quanto os nutrientes ingeridos entram nas células e passam pelo processo de respiração celular, fornecendo energia ao organismo. Beleza? Massa. 7. De forma esquemática, descreva o trajeto do sangue na pequena circulação. Como é que funciona o sangue na pequena circulação? Ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veias pulmonares e átrio esquerdo, tá? Na grande circulação, ventrículo esquerdo, artéria aorta, órgãos, veias cava e átrio direito.
Nessa resposta não cabe muita diferença. Vocês precisam colocar dessa mesma maneira que está escrito aí, tá certo? Oitavo, o esquema ao lado apresenta o coração de um mamífero. Baseando-se no esquema, responda a letra A. Quais os nomes dos vasos representados pelos números 1 e 2? 1 é a artéria aorta, tá? Observe que ela está saindo do ventrículo esquerdo. E a 2 é a artéria pulmonar. Observe que ela está saindo do ventrículo direito. Caso você tenha colocado somente a artéria aorta e a artéria pulmonar, eu vou aceitar também. Mas é importante que você, se você somente colocou isso, dá uma complementada, porque fica bom para você ficar sempre atento, né, posteriormente. E letra B, qual é o destino do sangue que percorre esses vasos? A artéria aorta conduz o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial, para todos os tecidos do corpo. As artérias pulmonares transportam sangue rico em gás carbônico para os pulmões, beleza? Ou seja, né, o sangue venoso para os pulmões. Nona questão. É comum vermos em túneis placas com os dizeres: em caso de congestionamento, desligue os motores. Nas construções modernas, cada vez mais há preocupação com o sistema de ventilação dentro dos túneis. Isso se deve ao gás inodoro, expelido pelos escapamentos dos carros, por queima de carvão, lenha e outras combustões, e que, quando inspirado em ambientes fechados, pode levar à morte. Que gás é esse? Esse é o monóxido de carbono. A gente falou dele, né, em uma aula aí passada. Porque esse gás pode levar à morte. O monóxido de carbono liga-se à hemoglobina e com isso não se liga ao oxigênio. O indivíduo pode morrer por falta de oxigênio, beleza? Essa também não tem como vocês mudarem muito não, tá? 10. Imagine se por alguma razão uma pessoa fica impedida de realizar respiração pulmonar. O que acontece com as células desse indivíduo? Explique quais são as possíveis consequências. A pessoa ficará incapaz de realizar respiração celular, pois faltará gás e oxigênio para as células. A falta de oxigênio nas células pode resultar na morte do indivíduo. Essa foi bem clara, né? Ótimo. 11. Qual substância presente no interior das hemácias é fundamental para a realização da principal função das células do sangue humano? Descreva a sua principal função. Descreva a principal função dessa substância. Então, que substância é essa? É a hemoglobina. Sua principal função no organismo é transportar oxigênio dos pulmões até o tecido. Beleza? Isso também é bem, né, fácil. Nesse momento, o sangue está circulando em todo o seu corpo. Cite algumas substâncias que foram transportadas por ele no dia de hoje até esta aula. Então, devem estar presentes no seu sangue oxigênio, gás carbono, glicose, proteínas, sais minerais, lipídios, vitaminas e outros. Imagine que você esteja no laboratório observando uma pequena porção de sangue ao microscópio. Desenhe o que você pode observar. Então, o que você pode observar? Plasma, leucócitos, hemácias e plaquetas. Beleza? Ótimo. O coração é o órgão responsável por impulsionar o sangue para o organismo. Sobre esse sistema de impulsão, responda. Letra A. O sangue chega ao coração pelo lado esquerdo e é rico ou pobre em oxigênio. E o que chega ao coração pelo lado esquerdo? Explique. O sangue chega ao coração pelo átrio esquerdo, pelo lado esquerdo do coração e é rico em oxigênio e denominado de sangue arterial. Já o sangue que chega ao coração pelo lado direito é transportado pelas veias cavas e é rico em gás carbônico, portanto, pobre em oxigênio e denominado sangue venoso. Beleza? É meio que um passo a passo, né? O que são sístoles e diástoles? Fácil também. A contração ventricular é conhecida como sístoles e nela ocorre o esvaziamento dos ventrículos.
O relaxamento ventricular é conhecido como diástole e nessa fase que os ventrículos recebem o sangue dos átrios. Você pode dar uma resumida dizendo que é os movimentos que o coração faz, mas eu preciso que você coloque aí, né, na sístole o que acontece e na diástole o que acontece, tá bom? Meus amores, beijos pra vocês até semana que vem. Tchau!